Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Bem, queridos, em Hebreus capítulo 6, nós chegamos aqui num dos pontos mais complexos da epístola. E eu poderia dizer, inclusive, que seja talvez o cerne da epístola. E alguém atento perguntaria assim: pastor, mas salvo engano na semana passada, e é sempre bom que quando você questionar, você coloque a expressão salvo engano, porque você não terá a arrogância de afirmar algo que você não tem certeza. Quando não se tem certeza, coloca o salvo engano. Você deixa a possibilidade que você não esteja correto na sua colocação. Salvo engano, semana passada você disse que o cerne da epístola é o sacerdócio. Mas de repente você agora diz que o capítulo 6 de Hebreus, que aparentemente nada vai falar de sacerdócio, pelo contrário vai falar sobre a questão de salvação, perder salvação, ganhar salvação, sei lá, alguma coisa desse tipo. E você diz ser o cerne. Afinal, o que é o cerne? O sacerdócio ou a questão soteriológica, que é a questão da salvação? Eu diria que o sacerdócio é o cerne positivo da epístola. A epístola ela é escrita a fim de que se faça apologia a uma verdade central, eterna, absoluta, que é o Cristo de Deus no seu ministério celestial, enquanto o grande sumo sacerdote. Porém, como a epístola ela se situa dentro de uma problemática, há de se dizer que existe um cerne negativo. Ou seja, é o problema que essa epístola, para o qual essa epístola foi escrita com o fim de solucionar. Então, há um cerne positivo e há um cerne negativo. Não fosse o cerne negativo, não haveria necessidade do cerne positivo. Ou seja, o apóstolo só vai trazer essa essência positiva, apresentando o Cristo de Deus no seu ministério celestial, no seu templo celestial, na nova aliança, com a nova lei, no seu ministério sumo sacerdotal, para resolver um problema central na mente dos hebreus. E, portanto, esse problema central, que corroía o coração dos judeus cristãos, é o cerne negativo. São os dois polos do livro. Se os irmãos entenderem isso, tudo no livro fica mais fácil de se entender. Agora, é lógico que nós vamos ter que trabalhar um tanto, a partir de agora,
sobretudo aqui no capítulo 6 e talvez também no capítulo 10, para reconstruir o que se pode chamar ou para construir o que se pode chamar de ponte hermenêutica. O que é uma ponte hermenêutica, né? O que significa isso? A palavra hermenêutica não tem relação direta com a teologia. Alguns falam, pastor, não precisa de falar essas palavras difíceis para mim, porque eu não estou preocupado com a teologia, eu estou preocupado em entender a Bíblia aqui, o sentido. Sim, mas a palavra hermenêutica não é, a priori, teológica, não é dos centros acadêmicos. A palavra hermenêutica vem de Hermes. Estranho, né? Porque Hermes foi um deus grego, da mitologia, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Pastor, mas então por que, se é dos gregos, se é da mitologia, por que essa palavra veio a chegar até a teologia, inclusive você usando aí nas suas prédicas, né? Eu diria o seguinte, que a ideia de hermenêutica vinculada a Hermes é a seguinte. Lá no mundo pagão, vamos desvincular um pouco o entendimento para que ninguém amanhã me acuse de que eu esteja pregando mitologia enquanto verdade na igreja de Cristo. Por favor, vamos separar as coisas. Na Grécia Antiga havia muitos deuses, dentre eles havia um tal de Hermes. Segundo o entendimento mitológico, esse deus, ele tinha um papel de mensageiro, mas não de mero mensageiro como era Apolo, mas sobretudo de um intérprete das palavras dos deuses ou das vontades dos deuses aos homens. Eles pensavam dessa maneira. Se isso era fato ou não, não vamos discutir os méritos, vamos pegar apenas a ideia. Então eles entendiam, olha, os homens não estão em condições de entender a linguagem dos deuses, porque os deuses são deuses, os homens são mortais. Então era preciso que houvesse um intermediário, um mensageiro, mas que sobretudo que fosse um intérprete, que tomasse a vontade dos deuses numa linguagem de deuses e a transformasse numa linguagem humana sem perder a essência divina. Então eles entendiam que somente Hermes poderia interpretar, traduzir, trazer para uma linguagem humana, acessível aos homens, a palavra dos deuses. Daí então, com o passar do tempo, sobretudo agora na Reforma Protestante, surgiu a necessidade de se entender a Bíblia. Por quê? Ora, porque embora a Bíblia esteja disponível no mundo a partir do primeiro século da era cristã, com os escritos, sejam dos Hebreus ou com o cano do Novo Testamento, o fato é que a igreja romana, durante muito tempo, ela dominou o mundo e tirou a Bíblia das mãos dos cristãos, com o argumento de que os homens crentes, ou os cristãos, não tinham condições de ler e entender e interpretar a Bíblia por si só. O que, de certo modo, eles têm razão pela complexidade das Escrituras. Mas não se resolve o problema da inabilidade de alguém de entender a Bíblia tirando-a da sua mão. Como é que se resolve o problema? Trazendo a essas pessoas todo o conhecimento necessário para que ela própria leia a Bíblia com seus próprios olhos. Então, a Igreja Católica fez o contrário. Ao invés de aperfeiçoar os santos no conhecimento da palavra, não. Tirou a Bíblia das mãos dos crentes, em termos gerais, né? Dos cristãos, da igreja, e colocou somente na mão do clero, do alto clero da igreja. Não era nem do clero, do baixo, do alto clero da igreja. Então, imagina agora que depois de tanto tempo, de mais aproximadamente 1000 anos, ou 1500 anos, a igreja sem esse livro nas mãos, quando veio a reforma, sobretudo com Lutero, e aí veio a tradução da Bíblia para o alemão, e aí foram surgindo outras traduções, logo surgiu a imprensa, Gutenberg, ele criou a imprensa, e aí a Bíblia começa a ser agora produzida em alta escala, e agora as pessoas precisam o quê? De ler a Bíblia e de entender. Foi nesse tempo, então, que surgiu a ciência chamada hermenêutica, enquanto ciência. Ou seja, hermenêutica enquanto conjunto de pressupostos mediante os quais as pessoas podem ler a Escritura e ter, supostamente, o correto entendimento das Escrituras. Mas isso enquanto ciência. Mas tirando a Grécia Antiga e tirando a ciência da hermenêutica, o fato é que no momento que eu estou falando com vocês agora,
Vocês estão me entendendo? Sim ou não? E, portanto, existe uma hermenêutica acontecendo. Porque eu falo e vocês compreendem a partir de alguns pressupostos. Por isso, algumas pessoas, quando se comunicam mal, elas também são mal compreendidas. Quando você falar algo, você tem que explicar aquilo que está dizendo e usar corretamente a linguagem para que o outro saiba exatamente o que você quer dizer. Embora nem sempre o uso das boas palavras assegure a compreensão do outro, uma vez que o ser subjetivo muitas vezes olha e ouve o que você diz a partir dos seus pressupostos. Aí ele distorce o sentido que você disse. Entretanto, o fato é que existe uma hermenêutica fenomenológica própria da linguagem, falada ou escrita. Os irmãos entenderam? Quando eu digo, portanto, que nós precisamos construir uma ponte hermenêutica, eu quero dizer que, estando nós no século 21, na pós-modernidade, para nós compreendermos um texto que foi escrito no primeiro século da era cristã, olha como que nós estamos distantes no tempo. O que nos separa são 2000 anos aproximadamente. O que já implica uma série de problemas. Por exemplo, a língua em que esse texto foi escrito, muito provavelmente no grego, e nós aqui com o nosso português contemporâneo. Não é nem com um português antigo, né? Porque, inclusive, quando você lê um livro em português da antiguidade, Gil Vicente, por exemplo, são poucas as palavras que você conhece. Porque você vai ter problema, porque o português antigo não é o português contemporâneo, porque a língua é viva, é dinâmica, e ela vai mudando, e vai se alterando. Os irmãos entendem isso? Então imagina como é que eu vou entender um texto lá em grego. Complicado. E não é qualquer grego, é um grego que já não existe mais, é um grego desaparecido. Porque o grego contemporâneo não é o grego antigo. E o pior, nós com os nossos problemas. Quais são nossos problemas aqui no Brasil? Dilma, Lula, Temer, Lava Jato, o que mais? Desemprego, o que mais? Violência. Os nossos problemas no campo da religião. Igreja Universal do Reino de Deus, não é? Imagina só, a Assembleia de Deus Batista, Igreja Católica Romana, Espiritismo, de volta à palavra. Olha um tanto de coisa que existe, que você fica assim meio confuso diante dessas coisas todas. Então, olha o nosso contexto. Será que o nosso contexto, ele equivale ao mesmo contexto e aos mesmos problemas contextuais dos cristãos hebreus do primeiro século? Gente, são outros problemas. Será que o nosso modo de ver e de interpretar o mundo é o mesmo dos hebreus? Não é o mesmo. Será que as nossas ideias, os nossos pontos de vista, a nossa constituição, nossa cultura, nossa tradição correspondem? Ou seja, em termos intelectuais, nós temos aqui dois povos extremamente diferentes. A ponte hermenêutica, ela visa nos introduzir no tempo deles, quando se reconstrói o contexto histórico, quando se reconstrói a problemática que eles estavam vivendo, sobretudo do ponto de vista da religião. A ponte hermenêutica nos permite nós olharmos o texto escrito naquele tempo com os olhos dos homens daquele tempo. Permite nós assimilarmos o espírito do escritor. O que o moveu a escrever esta epístola. Porque se ele escreveu por uma razão, e eu não consigo conceber a razão por que ele escreveu essa epístola, nunca poderei entender a epístola. Porque eu vou ter respostas aqui para uma pergunta que eu não sei qual é. E uma resposta para uma pergunta que você não sabe qual é resposta para qualquer pergunta. Então a ponte hermenêutica, ela é necessária para que você seja introduzido no tempo, na linguagem,
muitos problemas na cultura, na tradição, na visão de mundo, no espírito do escritor naquele tempo. E isso não é tão fácil de fazer. Porém, os textos bíblicos, eles vão nos ajudando a nos situar. Portanto, leiamos Hebreus capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Tá bom até aí. Bem, infelizmente, esse texto ele foi lido e tem sido lido constantemente por pessoas que estão preocupadas com uma preocupação que não era nem a preocupação do escritor, nem a preocupação dos hebreus do primeiro século. Olha que interessante. A maioria das pessoas que leem esse texto o tomam para inseri-lo dentro de uma discussão Armínio versus Calvino. Calvino diz, salvação não se perde, em nenhuma hipótese. Armínio diz, salvação não somente se perde, como se ganha. Passa pelo homem. Essa é uma discussão do tempo do iluminismo para cá. É uma discussão da reforma para cá, melhor, né? Essa é a discussão da reforma. Essa é a preocupação da reforma protestante. Então, quando a pessoa ler esse texto e ela quer colocar esse texto dentro dos parâmetros armínio-calvino, certamente ela não poderá absolutamente compreender o texto. Porque quando o escritor aos Hebreus escreveu esse texto, ele não pensava nem em Calvino nem Armínio, que não havia ainda, e nem tampouco pensava nas discussões de Armínio e Calvino, que não havia no primeiro século. Ou seja, quais eram os problemas reais que havia no primeiro século que motivou o escritor aos Hebreus a escrever esta porção? Tomá-la daqui e transferi-la para uma outra época, para uma outra discussão, para uma outra problemática, é fatalmente destruir não somente a intencionalidade do texto, como destruir a razão do texto e, sobretudo, o conteúdo do texto, o que o texto de fato quer nos ensinar. Inclusive, se bem Calvino e Armínio, na pessoa de seus representantes, seguidores e discípulos, atentarem para esse texto, nenhum dos dois conseguirão assegurar até o fim aquilo que eles querem que seja o texto. Por exemplo, capítulo 6, versículo 4 diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Se tomar esse texto partindo do pensamento que a salvação não se perde, se eu estiver pensando em perder ou não perder salvação, tomando esse texto, onde eu vou chegar? À conclusão de que a salvação se perde. Porque se é impossível renovar ao arrependimento aqueles que caíram, ora, se é impossível, se ele caiu e é impossível retornar ao arrependimento, perdeu salvação. Então Calvino estaria de fora. Eu estou dizendo, se eu tomar o texto partindo da premissa da discussão entre Armínio e Calvino,
Com isso, eu quero que os irmãos retirem da mente de vocês esta perspectiva, esse contexto. Eu estou primeiramente retirando da mente e do coração algo que impede a compreensão do texto. Então Calvino estaria fora. E Armínio, falou, não, então Armínio ganhou, porque Armínio prega que se perde. Eu diria que não, porque o texto diz que é impossível os que caíram renovar ao arrependimento. E Armínio diz que a salvação passa pelo homem. Portanto, se o homem pode adquirir e perder a salvação, neste momento, este homem está fadado à condenação, não podendo ele exercer o seu livre-arbítrio, de que diz Armínio. Porque é impossível renovar o arrependimento. Isso nega o quê? O arbítrio. Que Armínio tanto coloca. Os irmãos entenderam? Ficou clara a colocação, pastor Renato? É? Ou seja, o texto não serve nem para Calvino, porque dá uma ideia de perder a salvação, olhando do prisma da discussão, Armínio e Calvino. E também não serve para Armínio, porque o texto nega a premissa principal de Armínio, que é o livre-arbítrio. Porque se é impossível renová-lo, este homem está fadado à morte eterna, então não está para ele o decidir ser ou não ser salvo a partir de então. Então, o texto, os irmãos percebem, que ele não se constrói nas premissas nem de Calvino, nem de Armínio. Portanto, vamos tirar do nosso coração e da nossa mente este ponto de vista, essa discussão, dentro dessa perspectiva. Ok, pessoal? Ficou claro? Pastor, então, do que se trata? Então, nós vamos agora construir essa ponte hermenêutica, vamos procurar saber quais eram os reais problemas que ocorriam naquele tempo, que suscitaram esse texto. Comecemos por aqui. Capítulo 5, versículo 11. Vou colocar vários pontos, e ainda que eu coloque de maneira analítica, ponto a ponto, é preciso então costurar todos esses pontos para que ele crie uma unidade de sentido. Não fique só com os pontos. Entenda um ponto, entenda outro ponto, se necessário para ter uma didática melhor, mas nós temos que estar sempre construindo um todo a partir das partes. Tá ok? Capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, já demonstramos que, quando ele diz a esse respeito, ele se refere ao sacerdócio. Já vimos que o sacerdócio está vinculado à questão da queda do homem, a questão do pecado, a questão da impossibilidade do homem caído, ele construiu um caminho de salvação, portanto surge a figura do mediador, e esse mediador que é ao mesmo tempo a oferta e o sacerdote que oferece a Deus esta oferta, que é Cristo Jesus. Portanto, tratando-se do sacerdócio, nós temos que pensar desde a queda do homem até a redenção do homem por meio de um sumo sacerdote. A esse respeito, portanto, é a respeito da salvação do homem a partir de uma verdade central de toda a Bíblia acerca do sacerdócio. Temos que pensar isso. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Então, o primeiro ponto que ele vai colocar é que ele tinha, o escritor, profundas dificuldades de explicar esse assunto. Mas ele não tinha dificuldade de explicar o assunto por ser, para ele, o assunto por demais complexo, embora o fosse. O assunto é complexo, não para mim. Entendem isso? Agora, por que o apóstolo tinha dificuldade de passar um assunto que, sendo complexo, não era para ele, porque ele aborda com bastante destreza? Onde é que estava a dificuldade? Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Primeiro problema, aqui é a questão do tempo. A questão do tempo, na Escritura, é sempre uma questão dispensacional. Quando a Bíblia fala do tempo, do modo como Deus administra a sua economia no tempo, nós temos que pensar em termos de dispensação. Pastor, o que é uma dispensação?
É um período que Deus designa para trabalhar de um determinado modo, com um certo método estabelecido, na base de uma lei estabelecida naquele período, para se alcançar um objetivo. Por isso que a Bíblia vai colocar assim, olha, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, vai dizer o seguinte, que de Adão, que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e que desde Adão até Moisés, o pecado, ele prevaleceu enquanto pecado, embora não houvesse lei. Então olha como que o apóstolo é claro ao dizer que de Adão a Moisés é um período, não é? Nesse período havia pecado? Havia. Mas havia lei? Não, não havia lei. Ora, mas se havia pecado e não havia lei, como é que Deus tratava o pecado sem a lei? Aí diz, não, não havia lei. Entretanto, havia morte. Estou falando de Romanos, capítulo 5, versículo 12. O que significa que a morte não está para a lei. Está para o problema do pecado. Porque se havia pecado, não havia lei, mas havia morte, havia pecado e morte, mas não havia lei. Então o problema do pecado não é a lei. A lei é simplesmente aquele juiz que, ao identificar o problema do pecado, sentencia, você vai morrer. Mas, independentemente dessa lei, havia o pecado e havia a morte. Então, nesse período de Adão a Moisés, foi um período que Deus trabalhou deste modo, nessas bases. Quando vem Moisés, aí o texto de Romanos 5 vai dizer, começa um período que o próprio Romanos capítulo 5 vai chamar de o regime da lei, porque aqui agora vem a lei. Aí Deus estabelece um novo momento, em que agora, inserindo um elemento novo, a lei escrita em tábuas de pedras, e um tanto de outras leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, Deus agora vai administrar essa nova dispensação, de Moisés até Cristo, período da lei. Quando vem Cristo, aí diz, não, a lei foi dada por Moisés, agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí começa um novo período, que é o período da graça, da realidade. E esse período, essa dispensação, é aquela da qual Paulo diz em Efésios capítulo 3, dizendo, e perguntando aos gentios, dizendo assim, olha, Deus me incumbiu e me concedeu esta dispensação, se é que vocês estão sabendo que Deus me conferiu a dispensação da graça a vosso favor. Ó. Então existe uma tal dispensação da graça, ao cabo da qual é dito que se estabelece o reino milenar, em que Cristo vai reinar sobre as nações e, portanto, uma quarta e última dispensação, pelo menos eu digo última de acordo com o que a Bíblia nos mostra. Então, para cada dispensação, Deus tem uma base diferente. Entenderam bem, pessoal? Então, quando nós falamos de tempos, precisamos de entender de dispensações. Sobretudo, a anterior à nossa e a que nós fazemos parte, para não haver confusão, porque a outra não veio. A primeira está muito distante, não nos influencia. Então, a que nós fazemos parte temos que compreender, e a anterior também precisamos saber, para saber qual é a diferença, o que nos distingue da anterior à dispensação. Então, o primeiro problema que se instaura aqui, que vai gerar o capítulo 6, olha o capítulo 6, versículo 1, como é que começa aí? Primeira expressão, por isso. Opa, então o que ele vai dizer no capítulo 6, concorda, Gil? Por isso, por esta razão, ou seja, a razão que ele citou anteriormente, a razão do problema do tempo, do problema dispensacional. Só que não existe nenhum problema com o tempo. O tempo é o tempo, e nem com as dispensações. O problema está no conceito ou na interpretação que o homem dá à mudança de tempo, à mudança dispensacional. Esse é o grande problema, porque os tempos mudam e os homens, eles avançam cronologicamente no tempo, mas permanecem infantilmente no seu passado. O homem foi feito para progredir. Para usar um termo mais violento para vocês, o homem é um ser evolutivo. Os irmãos quiserem ter uma ideia bem pálida, o homem vai desde um ser criado inicialmente, sem ter o conhecimento do bem e do mal. Aí vocês interpretem como quiser. Imagine como é que é o homem
que não conhece o bem nem o mal. Ele não discerne o bem e o mal. Ele não tem as faculdades do discernimento. Como é que esse homem seria? E ele vai até a imagem perfeita do Filho. A plena maioridade. A perfeita estatura de Cristo. Olha como esse homem, ele cresce. Ele evolui. A palavra evoluir é uma palavra boa, embora pouco usada no meio do cristianismo e talvez muito mal compreendida em razão de Darwin e das religiões esotéricas, não é? O homem tem que evoluir, é coisa de macumbeiro, coisa de espiritismo, coisa de espiritualistas, de cristais, nova era, não tem essas ideias? Ou então de Darwin, que falou sobre a evolução das espécies. Só que nós temos que deixar de lado essas coisas, essas questões menores, e entender que quando eu falo evoluir, eu não me refiro de espécie, como pensava Darwin. Absolutamente. Deus criou o cavalo é cavalo. Cavalo não vira saci, não vira baleia, não vira girafa, não vira. Cavalo é cavalo. Só que cavalo não é um ser evolutivo nas suas faculdades intelectuais. Cavalo, nasceu cavalo, vai morrer sempre um cavalo. Cavalo jumento, cavalo burro. Cavalo. Agora, o homem não. O homem foi criado potencialmente. Homem, não atualmente homem, intelectualmente falando. Não entendo, pastor. O homem atualmente não é intelectualmente, mas potencialmente. Basta você pensar numa semente. Uma semente, em potencial, ela é uma árvore. Grande, frondosa, frutífera, com flores, com casca, com caule, com raiz, com tudo, é ou não é? Mas a semente, no momento de semente, em atualidade, ela é uma árvore? Ela não é uma árvore, ela é uma semente. Ela tem folhas, ela tem tronco, tem caule, tem raízes, tem casca. Não, ela é uma semente. Mas ela tem a vida e a potência ou a potencialidade de ser aquilo que ela já é em potencial. Ela será em atualidade futura aquilo que ela foi em potencial. Quando aquela semente tornar-se uma grande árvore, você vai dizer que a semente deixou de ser semente e virou outra coisa? Não, é a mesma semente evoluída. Ela evoluiu nas suas potencialidades. Entenderam isso? Muito claro, né? Então, o homem sempre foi criado homem. Deus criou o homem, só que o homem, para chegar a ser homem, ele vai ter que crescer muito ainda. Hoje os homens agem muitas vezes, e não raras vezes, piores que os animais que não têm o intelecto que os homens possuem. Você nunca vai ver um cavalo, como dizia Tolstói, cercando uma terra, uma propriedade, dizendo: essa fazenda é minha. Portanto, o rio que está aqui dentro dessa terra é meu. E se o outro cavalo quiser beber das águas do meu rio, vai ter que pagar para beber. Você já viu algum cavalo fazendo isso? Mas o homem faz. O homem se apropria daquilo que não é dele. A água não é dele. O ar não é dele. Nada é dele, mas o homem vai se apropriando. E quando ele não consegue comprar, ele invade. E compra no máximo um arame farpado para cercar as terras que agora são dele. As terras é minha. Não. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ageu capítulo 2. O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Tudo é dele. E nós somos mordomos. Não que no mundo capitalista que nós vivemos, nós não podemos ter o conceito de propriedade. Devemos. Mas não o conceito de usurpação ou de proprietários, mas somente de administradores divinos. Esse é outro ponto. Mas o fato é que o homem, ele é um ser que evolui, não quanto à espécie, mas que a sua natureza vai crescendo até o ponto de ele chegar
a plena estatura de varão perfeito. Pelo menos a igreja vai chegar nesse nível de crescimento. Os irmãos entenderam bem? Bem, então, mas quando trata a questão do tempo, muitas vezes o tempo passa, a dispensação muda, e os homens, embora estejam presentes no tempo cronológico atual, mas estão lá atrás, né, com suas mentalidades antigas. Isso acontece hoje em todos os lugares do mundo, sobretudo no Brasil. Vou falar sobre crescimento no passagem de ano agora, dia 1º de janeiro. Bem, por todos os efeitos, o fato é que o apóstolo aqui está colocando que a dificuldade de ele explicar o que ele queria explicar, ou seja, a soteriologia, a doutrina da salvação, em relação ao sacerdócio de Cristo para os homens, sobretudo para os hebreus, era difícil de explicar porque, tendo passado o tempo, havendo chegado o tempo em que os hebreus deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, isto é, 2.500 anos de história de hebreus, desde Abraão, toda a história passando pelos patriarcas, por Moisés, pela lei, pelos profetas, tanto tempo. Já era tempo de eles serem um povo que tivesse uma compreensão da verdade, sobretudo em termos dispensacionais. Porque se Deus falou com os hebreus na antiguidade por meio de sombras e figuras, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado aos nossos pais de muitas maneiras, nestes últimos dias, o tempo passando, nos falou pelo Filho. Agora os hebreus tinham o quê? A palavra encarnada. A palavra que trouxe a verdade em realidade, não em sombras e figuras. A verdade não somente dita em realidade, mas manifestada num viver humano prático. Já imaginaram isso? Não era tempo de esses hebreus terem agora crescido e alcançado a compreensão dessa verdade ou não? Mas é dito que eles não conseguiram evoluir, crescer quanto ao entendimento da verdade. Eles estavam no tempo da maioridade com a mente da menoridade. Para entender isso, basta que os irmãos leiam Gálatas capítulo 4, não vou ler porque demanda tempo, versículos de 1 a 7, anotem aí, leiam em casa. Quando o apóstolo Paulo estabelece essa verdade, ele diz que, vindo a dispensação da plenitude do tempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, atenção, vindo a dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar das maldições da lei, nos resgatar da lei e nos conceder o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, o Espírito de filiação. Aí ele diz, e porque sois filhos, Deus vos concedeu o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Ou seja, ele está falando aqui que, vindo esse tempo em que Cristo se encarna, começa um tempo de maioridade. Aí está aí, capítulo 4 de Gálatas, versículos 1, 2 e 3, quando Paulo faz aquela metáfora dizendo, olha, no tempo que o herdeiro é filho, né? Para ser herdeiro tem que ser filho. No tempo em que o herdeiro é menor, ele, embora seja herdeiro, ele vive como escravo. Porque sendo herdeiro, não pode se apropriar da sua herança. Pelo contrário, ele está sob tutores e sob curadores, sob a tutela de um aio, de uma ama, de um pedagogo que cuida dele até o tempo determinado pelo Pai. Vocês não estão entendendo essa questão do tempo? Em suma, como eu não posso dar vários estudos num só, eu tenho que trazer apenas a ideia, o fato é que os hebreus foram constituídos povo de Deus, nação de Deus, no tempo da infância. Gálatas capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Esse tempo da infância, embora fosse o tempo da infância, é um tempo em que pouco a pouco eles deveriam ir o quê? Crescendo. Crescendo. Deus deu a lei, aí vieram os profetas, que corrigiram o entendimento em relação à lei,
que estava equivocado. Ainda assim eles erraram, foram para o cativeiro. Não deveria aprender com o cativeiro? Mas não, eles continuaram com a mesma mentalidade, equivocada. Aí veio Cristo. Aí falou para eles, não deveriam eles compreender a mensagem agora do Cristo? Não, eles mataram o Cristo. E agora o apóstolo diz, chegando agora no tempo em que vocês deveriam ser mestres, o tempo da maioridade, vocês ainda são como crianças, carecendo do leite espiritual. Então que nós temos que dividir esses hebreus aqui em dois grupos. Um grupo de hebreus que, embora fossem hebreus, eles conseguiram avançar e chegaram a receber a Cristo. Receberam a Cristo. Embora não tivessem a compreensão correta acerca das dispensações. Entenderam? E havia os hebreus que não receberam absolutamente a Cristo e continuavam na sua mesma vidinha de ir ao templo realizar os sacrifícios. Olha como nós estamos construindo aqui, atenção, um contexto histórico religioso daquele tempo. Imagine hebreus que se converteram a Cristo e, portanto, abandonaram os templos, ou que seja, o templo. Sim ou não? Não ia mais ao templo, agora é um hebreu convertido a Cristo, ele ia às reuniões nas casas, ou ia às reuniões coletivas no pórtico de Salomão, e ali ouvia a mensagem dos apóstolos e orava com a igreja, era perseguido com a igreja, porque eles também eram igreja, só que eles estavam desvinculados do templo, porque eles compreenderam minimamente que tudo aquilo se cumpriu na pessoa de Cristo. Mas havia também os hebreus, seus compatriotas, seus irmãos, que permaneceram no templo em Jerusalém, oferecendo sacrifício àqueles animais. Agora, pensa numa discussão que não dava quando um hebreu não convertido a Cristo, porém servo de Yahvé, discípulo de Moisés, se encontrava com um discípulo de Cristo, numa festinha de família. Pensa num debate que não dava. Não, porque aí um ia falar que o Cristo, Jesus não era o Cristo, e por esse motivo, por aquele, aí vinha aquela discussão, aquela refutação, igual acontece hoje em dia em muitos lugares. Pensa numa situação dessa. Havia dois grupos. Alguém diz, pastor, mas vem cá, com que segurança você pode falar que havia o grupo dos hebreus que não creram em Cristo e dos que creram em Cristo? Dentro desse contexto aqui. Boa pergunta. Olha para o texto. Versículo 4. Eu ainda estou falando do tempo, tá? É impossível, pois que aqueles. Aqueles é um pronome, perfeito? Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados irmãos, ó amados, vírgula. Então, quanto a vós outros, quem são esses vós outros? Só para a gente poder nos situar novamente nas pessoas do discurso. Quantas são as pessoas do discurso? Ah, lembrou, né? Quantas são? Quantas são? Duas. Eu, tu. Ou nós, vós. O eu está para o nós. E o tu está para o vós. Ou seja, eu, conversando com o Renato, eu falo contigo, o tu. Portanto, o diálogo só pode haver entre eu e tu. E quando você fala, o tu se torna o quê? E eu me torno o, porque inverteu. Então, o diálogo é eu, tu, constantemente, simultaneamente, mudando constantemente. Agora, e o ele faz parte do discurso? É pessoa do discurso? Não é. Porque ele é o objeto de quem se fala. Ó, fulano, ele é um objeto de quem se fala. Portanto, eu, tu, ele são pessoas gramaticais. Mas eu, tu, pessoas do discurso. São os únicos que estão dentro do discurso. Se ele entrar, aí eu me dirijo aos dois como vós. O tu virou vós. E se eu e ele falarmos com ele, somos nós. Falando a tu, ou que seja a ti.
E se nós dois falarmos, seremos nós falando a ti, mas nunca a ele. O ele está fora do discurso. Entenderam isso? Pastor, por que você fica falando essas coisas? Você fica querendo se exibir? Não. É porque só entende a Escritura ou qualquer outro texto se você tiver essas ideias mínimas. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, é impossível, pois que aqueles... Está falando de um grupo que não está dentro do discurso. Fala de um grupo de pessoas que está fora. Ele aponta para um grupo de pessoas. De quem se fala? No versículo 9, quando diz, quanto a vós outros, a vocês, é com quem eu falo. Eu estou falando com vocês acerca daqueles, de um outro grupo que não são vocês. Portanto, nós temos aqui um grupo com quem se fala, a igreja, os que supostamente creram no Cristo de Deus, hebreus convertidos a Cristo, e eu me refiro a um outro grupo de pessoas cujas características nós vamos mostrar aqui no texto. Entenderam bem claramente isso? Mas ainda tem um outro texto na Bíblia que nos dá um contexto bem prático acerca desse problema aqui de Hebreus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo? Agora, honestamente falando, né? Não é fácil, né? Ligar tudo isso. Não é fácil. Mas os irmãos estão identificando isso na Bíblia? Ou estão sendo persuadidos por conversa fiada? Hein? Localiza na Bíblia isso aqui? Você lê na Bíblia e enxerga. Eu estou enxergando isso aqui, está escrito aqui. Tem que ter assim. Hebreus capítulo 10. Irmãos, isso é Paulo dizendo, hein? A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Olha eles de novo aqui. Ó. Olha o objeto de quem se fala. Paulo dizendo à igreja acerca deles. Ele vai dizer, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com o entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha aqui o versículo 9. Volte um pouquinho a sua Bíblia aí no capítulo 9. Versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza. Olha um contexto, hein? E incessante dor no coração. Por que Paulo andava... Que grande tristeza é esse coração dele. E que dor era esta? Versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Irmãos, pensa comigo aqui. Isso aqui é Paulo dizendo. Nós estamos construindo um contexto histórico e uma preocupação que havia entre os hebreus cristãos, acerca dos outros hebreus não crentes em Cristo Jesus. Paulo diz, olha, eu tenho uma dor no meu coração, pensa numa dor, e uma grande tristeza por causa dos meus irmãos, os meus compatriotas. Paulo, mas de quais você fala? Eu falo dos meus irmãos hebreus, que são malditos, separados de Cristo. Essa é a condição deles. E eu os amo com um amor tão grande, e eu falo uma verdade que só o Espírito Santo pode conferir aqui, pode testificar que eu falo a verdade, que eu seria capaz, se fosse possível, de eu próprio me tornar maldito no lugar deles, para que eles fossem benditos. Se eu pudesse dar a minha salvação a eles, olha como que ele tem um coração messiânico, eu me tornaria maldito por amor a eles. Aí, olha o argumento de Paulo, e olha, Paulo tinha juízo, hein? Gente, são israelitas. Em outras palavras, é inconcebível que um israelita se perca. Olha, afinal, aos israelitas pertence a adoção. Afinal, a eles pertence a glória,
as alianças, a legislação, o culto, as promessas, inclusive os próprios patriarcas e o próprio Cristo. Puxa vida, como é que pode um povo desse se perder? Então imagine só a crise que não havia quando se dizia, então, nas grandes discussões, que os hebreus que rejeitavam a Cristo estavam perdidos. Não era uma crise? Olha, como é que você fala uma coisa dessa? Você sabe que nós somos? Nós somos israelitas. A nós pertence a adoção. A nós pertencem as alianças, o culto, as promessas, os patriarcas e o próprio Cristo procede de nós. Tem como um povo desse se perder? Fala a verdade. Mas isto é o raciocínio que? Humano. Vamos chegar lá. Eu estou tentando demonstrar aos irmãos como que havia um contexto, uma problemática em relação à salvação dos hebreus enquanto nação. E quando então se escreve um livro aos hebreus, não se pode deixar de tocar no ponto essencial, né, das discussões deles. Nós aqui, igreja de hebreus, querendo que os nossos irmãos hebreus, quantas perguntas não fizeram para os presbíteros das igrejas? Ô, presbítero Alexandre Rodrigues, por gentileza. E os nossos irmãos hebreus, hein? Não creram em Cristo, não tem jeito. Já tentei. Eles estão perdidos. Aí Alexandre dá uma longa resposta, nunca respondendo sim nem não, mas a resposta já diz tudo. E eles dizem, mas vem cá, mas eu não continuo sem entender. Não, você não entende, não entende o que você diz, mas eu quero saber, mas como pode se perder um povo que é israelita? A quem pertence o culto, a adoção, as promessas, tal. Imagine essa discussão. É isso que os irmãos entendam, que havia esta preocupação naquele tempo. Vamos então para o texto de Hebreus? Agora, olha como vai ficar um pouco mais fácil. O primeiro problema instaurado aqui, versículo 11 a 14, é o fato do tempo. É o fato da dispensação. Como assim? Esses hebreus, enquanto nação, os hebreus como um todo, já viviam noutro tempo este que faria deles mestres na compreensão da verdade, mas eles não haviam o quê? Crescido. Embora muitos tivessem se convertido a Cristo, ainda eram crianças no entendimento. E os outros que não criam em Cristo, nem eram adultos no conhecimento, eram também crianças, como se mantinham numa antiga dispensação, sem ter noção de que foi inaugurada nova dispensação. Aí piorou. Porque os hebreus cristãos, eles sabiam da nova dispensação, só não entendiam muito bem muitas coisas. Crianças no juízo. Mas os outros nem ao menos sabiam que havia uma nova dispensação. Capítulo 6. Por isso, porque vocês, irmãos, não entendem a questão dos tempos, a questão das dispensações, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Irmãos, nós precisamos, por isso, pondo de parte, pondo quem? Vocês. Vamos colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo? Vamos esquecer isso. Finalzinho do 3 diz, se Deus permitir, nós vamos retomar algumas coisas, vamos rever, vamos conversar, mas a regra geral vamos deixar isso de lado e vamos avançar para o que é perfeito? O que os irmãos acham? Aqui é a grande chave do texto. O que eles queriam resgatar? Quando diz, não lançando de novo. O que eles queriam trazer de volta para o novo tempo? O que os hebreus cristãos queriam reestabelecer na nova aliança, que era da antiga? O que aqui é dito,
pondo de parte os princípios elementares, rudimentares da doutrina de Cristo, o que implica que, embora seja de Cristo a doutrina, mas é uma doutrina que foi apresentada nos moldes rudes, nos moldes da infância. Vamos deixar isso de lado? Vamos avançar para o que é perfeito. Olha só um detalhe aqui no capítulo 5, versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Princípios elementares, antigos. Isso tem que ser colocado de lado. Só que me parece, os irmãos percebem isso no texto, sobretudo no versículo 6, que havia uma insistência desses irmãos de trazerem esses elementos antigos para o novo. E dentro desse contexto, quais eram os elementos antigos que eles queriam reestabelecer enquanto fundamentos? Olha o versículo 6. Primeiro, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Ou seja, eles queriam trazer alguns princípios antigos para a nova aliança, o que eles não deveriam fazer, e queriam estabelecer esses princípios como bases, como fundamentos. Quando se fala em fundamentos, vocês lembram de algum texto da Bíblia? Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Muito bem. Versículo 10, 11, 12, quando Paulo diz assim, olha, eu como prudente construtor, lancei o fundamento. Versículo 11 diz, o qual é Cristo Jesus. Volta para o 10, ele diz, e cada um veja como edifica sobre ele. Versículo 12, versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então a base, o fundamento da salvação é uma pessoa, é Cristo. Não adianta você falar assim, mas porque ele tem isso e aquilo outro, não interessa. A base da salvação é Cristo, não o Jesus telúrico. Telúrico quer dizer da terra. Não é a humanidade, o homem, do vento, o menininho Jesus, igual agora do Natal, estava lá no presépio, lá peladinho. Não. Aquela humanidade gerada no ventre de Maria foi apenas o instrumento humano, material, pelo qual o Cristo eterno de Deus cumpriu a obra de redenção. Entendam isso. Quem cumpre a obra de redenção é o Cristo de Deus, por meio do Jesus humano. Se não fosse isso, não precisaria o verbo se fazer carne. Pegava qualquer menininho lá e vai morrer no lugar do povo. Tanto é que João, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo. Mateus diz, não, Jesus é filho de Davi, de Abraão. Olha, no tempo. Aí Marcos nem sequer colocou genealogia. Lucas diz, não, ele é filho de Adão. Até que foi bem, foi até mais longe que Mateus, né? Foi até Adão. João fala, não, para de Adão. No princípio, era Deus. Nem criado ele foi. O próprio João vai dizer, ou Cristo vai dizer nas palavras, nas palavras de João, seu evangelho, antes que Abraão existisse, eu sou, para lá de lá. E ele disse, se não creres que eu sou, ou seja, o eu sou é aquele que é, portanto, o incriado. Não é isso mesmo? Então, é esse Cristo eterno que é a base da salvação. Razão porque Jesus perguntou uma vez para os saduceus, dizendo, quem vocês dizem que é o filho do homem? O que eles disseram? É filho de Davi. Olha a ideia. O que Cristo falou? Não pode ser filho de Davi. Ora, se ele é filho de Davi, por que Davi lhe chama Senhor?
Já viu o pai chamar o filho de Senhor? Está fora. Em outro momento ele perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo de Deus, o filho de Davi. Não, do Deus vivo. Aí Cristo diz: não foi carne e sangue quem tu revelou. Para os saduceus, filho de Davi, para de bobagem. Você está louco? Nunca leu a Bíblia, não? Você não sabe que Davi lhe chama Senhor? Como é que ele é filho de Davi se Davi chama ele de Senhor? Está errado. Agora, quando diz filho do Deus vivo, a transcendência. Aí foi o Pai que revelou. É esse Cristo que é essa pedra fundamental, que é esse fundamento de salvação. E olha, que fazia a diferença entre o Cristo, filho de Maria, e o filho de Davi, para o Cristo, filho do Deus vivo, essa diferença é fundamental para que nós não coloquemos a nossa fé numa religião histórica. Nós não somos salvos porque somos cristãos, nem porque somos do cristianismo, não. Nós somos salvos por causa do Cristo de Deus, que não pertence ao cristianismo, nem ao século, nem à era cristã, nem muito menos à era da pós-modernidade. Ele é o Cristo de Deus, ele é o Cristo cósmico, ele transcende tempo e espaço. Embora ele se manifeste no tempo, como diz o apóstolo Paulo. Bem, dito isso, a questão é, os hebreus queriam lançar de novo porque ele havia sido lançado antes. Mas e com a mudança de tempo, essas coisas se tornaram obsoletas, por isso que eram os princípios elementares, eram os princípios rudimentares. Ficou para trás. Ele diz, avancemos para o que é perfeito. Vamos agora para as coisas perfeitas. Mas eles não. Eles queriam ir lá, buscar os princípios dos rudimentos e trazerem de novo, e o pior, não somente a trazê-los, mas os estabelecerem como fundamento, como base. E se a única base e fundamento é Cristo, eles queriam usar outro fundamento. Vejam o problema? Agora vem a pergunta. Por que e qual a insistência, o porquê da insistência desses hebreus de quererem lançar tais fundamentos? Será que eles queriam simplesmente porque achavam bonito e tal, e elegante, e conservar a tradição? Bem, se o problema for esse, o apóstolo vai falar sobre eles, né? Sobre vocês mesmos, né? Se o problema são vocês aqui na igreja, vamos tratar aqui dentro. Só que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, é impossível, pois que aqueles... Olha, veja como é. Vocês estão lançando novamente o fundamento antigo como base. Ou melhor, os princípios antigos, vocês aqui estão trazendo de volta e querendo colocá-los como fundamento. Mas vocês têm que saber de uma coisa, que aqueles... Então, o motivo que levava esses irmãos a quererem lançar esses fundamentos eram eles. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Gil, me corrija aí. Você que é o doutor das letras. Pessoal, percebe como que de repente o apóstolo ele linka a discussão aqui com um grupo lá? E isso ele está explicando que os motivos, os transtornos, os problemas aqui tinham sua origem naqueles e não em vós. Porque o vós aqui, os irmãos da igreja, olha o versículo 9. Quanto a vós outros, quanto a vocês, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Vocês estão claros, vocês estão convencidos das coisas melhores e pertencentes à salvação. Ora, mas como é que pessoas que estavam convencidas do que era melhor e que pertencia à salvação, queria trazer fundamentos antigos? Ou eles não estavam persuadidos? Estavam ou não estavam? Versículo 9. Quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos, né? Sim ou não? Eles havia ou não havia essa clareza? Pessoal, me ajuda.
E por que então que essas pessoas queriam trazer o fundamento lá para cá? Por causa deles. Ou melhor, daqueles que são deles. Por causa de um outro povo. Quem entendeu até aqui? A discussão aqui são somente duas coisas. Primeiro, os fundamentos antigos. Qual o seu valor? Segundo, qual era a preocupação que a igreja dos hebreus tinha para com aqueles? Razão por que queria trazer de volta os fundamentos antigos. Até aqui está entendida a problemática? Assim ou não? Vamos parar por aqui, né? O tempo não permite. Diga, João Batista. Tá. O João Batista está perguntando o seguinte: esses fundamentos antigos eram os fundamentos do princípio da igreja ou da antiguidade lá do povo de Israel, não é isso? O texto vai dizer. Eu vou te responder logo, para não ficar na dúvida. Olha quais são esses fundamentos. Quais eram os fundamentos que eles queriam trazer de volta? Versículo 1, capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo primeiro, base do arrependimento de obras mortas. O que é isso? Temos que saber o que é isso. Fé em Deus. Entende que aqui não diz fé em Cristo? Sim ou não? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando o Cristo de Deus vem ao mundo, é preciso que aqueles que criam em Deus, agora creiam também nele. No caso aqui, a base que eles querem lançar é fé em Deus. Não se cogita Cristo aqui. Continue. Versículo 2. O ensino de batismos é imposição de mãos. Que batismos plural são esses? E que imposição de mão é esta? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Em algum momento vocês viram aqui a pessoa de Cristo, a fé em Cristo, a fé do Evangelho? Porque aqui nós temos, João Batista, a confissão dos hebreus. Em que eles criam? Ora, arrependimento de obras mortas, vamos explicar semana que vem um por um. Eles criam vamos colocar na ordem, né? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esse era o nisto cremos, o cremos quer, a confissão dos hebreus, antes de Cristo. Não era a doutrina de Cristo. Até porque a doutrina de Cristo, no tempo que você viu essa carta aqui, era novinha. Não há princípios elementares que ainda no ano 64 da era cristã se tornaram obsoletos. Pelo contrário, até hoje são novos. Tudo que se estabeleceu como verdade no Novo Testamento nunca se tornou obsoleto. A verdade não pode ser obsoleta dentro da sua dispensação. Só quando se muda a dispensação. E ainda assim, tem que se saber exatamente do que se trata. Perfeito?